amigos, episódio 20 da Guerra Secreta. E eu duvido você não imaginar o Aizen sentado numa mesinha de bar num dia muito ensolarado, bebendo uma cervejinha junto com o Kabar e o Zaraki cortando tudo. Imaginou, né? Pois é, esse é o poder do nosso vilão deste episódio. Eu acho um poder muito roubado, mas um poder muito interessante. A gente começa o episódio com a Yatiro dando um pau lá no Quincy, mas Nikki ela bate, ela apanha de volta. Muito complexo. Aí ele explicou lá o poder dele, o V que de velha turbo. Então o poder dele é, basicamente, ninguém pode ver, sentir ou lembrar da existência dele. E aí o poder dele é dividido em estágios. Eu achei chiquérrimo, entender? Eu queria um poder desse. Imagina, paga a sua existência para algumas pessoas. Deu ruim pra Little Queen da Yatiro, porque ela não consegue ver, sentir e muito menos lembrar do queridão. Só que aí que entra a cereja do bolo deste episódio. A Yatiro, ela aprendeu com o Zaraki o quê? A sentir. Então, ela sente um calafrio, ela sente um negócio estranho e ela bate. Por quê? Porque o Zaraki ensinou ela a fazer isso. Já pararam pra pensar que o Zaraki é pai de menina? Menina, ela bate nele, aí ele fica, como assim? Como assim você tá loucona? Aí ela fala, né, que o Zaraki explicou ela e tal. Ele fala, essa menina é uma besta selvagem, ele não consegue entender como é que ela tá conseguindo acertar ele. Fato é, ela está conseguindo acertar ele. Queen, Little Queen. E a Tira explicou a Shikai dela, tal qual a Isani, e eu fiquei, mas pode? Não entendi. Mas eu entendi. Tem dois bichinhos, né, na Shikai da Yatiro. Aí, um fica na frente e o outro fica atrás. Então, eles copiam ela. Se a Yatiro ataca uma pessoa, é impossível essa pessoa não ser cortada, porque se ela esquiva da Yatiro, os amiguinhos da Yatiro cortam. Por quê? Porque eles copiam o que ela faz. Little Queen. E aí tem a Zero mais fofa. Estão prontos? Então, o que tá ruim sempre pode piorar, piora. O verdadeiro Quincy que criou o V de velha turbo na imaginação dele, o poder do nosso vilão, ele aparece. E como se não bastasse ele aparecer para deixar todos com o cu na mão, o que ele faz? Ele invadiu a barreira que a Isani criou e matou o Rose e o Kensei. Aí depois é implicância minha. Aí depois sou eu que fico implicando com o Quincy. Eu implicando com Quincy? Aí a Tiro tentou bater naquele chato, que é chato. Quincy logo chato. E aí, o que aconteceu? O bracinho dela virou cookies, biscoitinhos. Achei, nossa, torceu o braço da menina. Aí viu, aí eu tenho que ter empatia por Quincy. Me respeita. Quem apareceu? Zaraki, por quê? Porque mexeu com a menina dele, ele veio tal qual um raio e falou, vim caçando a energia espiritual da Yatiro e encontra um moleque. E aí ficou um clima tenso entre os brothers, a Isani e o Zaraki. A Isani virou e falou, Capitão Zaraki, e a Capitão Nohana? Aí ele falou, tá morta. Aí ela chorou. Aí ele falou, eu a matei. Você quer me matar? Então vem. Aí ela falou, não, eu fico tranquila, porque se você matou ela, quer dizer que você pegou o título da capitã. Guarda esta informação, porque eles não falaram qual título é, mas nós sabemos. Só que essa informação vai ser muito importante aqui pra frente. Então, como o Zaraki é conhecidíssimo por estas terras aí, o menino Quincy virou e falou assim, então você que é o Kenpachi Zaraki. E fez assim a terra tremer. Subiu umas construções, uns prédios assim. Aí o Zaraki, tal qual um bom tio, virou e falou assim, que é isso? Que é isso? Aí a menina falou, ei, que isso? Preparei um belo palco para você. Eu não poderia dar uma festinha mínima para você. O Zaraki cagou e andou para todo o palco que ele construiu e foi atacar o menino. Só que nem que ele foi atacar o menino imaginou o quê? Que o corpo dele era mais forte que o aço. Aí o Zaraki falou, você não tem problema, você deveria ter me falado antes. Porque aí o quê? É só eu te acertar como se eu fosse mais forte que o aço. E pá! E bateu nele. Nossa, Zaraki, um beijo. Te amo, querido. O Zaraki tá nessa luta claramente aquele clássico. Eu não tenho paciência com quem tá começando. Você quer me atacar? Então ataca. Ataca direito. E aí tudo que o menino faz, o Zaraki vai lá e responde. Ai, gente. Arrepiei. Então nós temos a melhor cena deste episódio. A melhor cena de Bleach até agora, que é o quê? É um Quincy ajoelhado perante um Shinigami.
É assim que eu gosto de Quincy, entendeu? Humilhado, ajoelhado. E aí, esse menino Quincy, ele tem que falar assim: Senhor Zarak, com a voz aveludada. Senhor Kenpachi Zarak. Vocês lembram que eu tinha falado que a Isane falou: bom, se você matou a Capitã Nohana, então quer dizer que você recuperou o título? Então, o Zarak, tal qual um tio sem paciência para o adolescente no churrasco da família, ele virou e falou: não adianta. Tudo que você fizer, eu vou cortar. Sabe por quê? Porque eu sou o Kenpachi Zarak. Aleluia, arrepiei. Eu não mexeria com o Zarak neste momento. Eu não mexeria com ninguém, porque eu sou uma grande cagona, mas enfim. Sinceramente, que menino chato. É Quincy, né? Todo Quincy é chato, eu já falei isso, tá um pouco redundante, eu sei. Mas, poxa, que menino chato. Esse menino imagina tudo. Imagina que eu tô me curando. Imagina que isso. Sinceramente, eu tava torcendo muito pro Zarak descer a porrada nele. Gente, o pau de briga começou bom mesmo. Ficou bom, porque o menino tacava fogo, o Zarak cortava fogo. Aí quase acertou e atira, o Zarak virou e falou assim: atira, menina, vai embora daqui. Ele virou e falou assim: ei, não seja tão severo com ela, o corpite dela virou cooks. Aí o Zarak virou e falou assim: o que é isso? Aí ele falou assim: biscoito. Aí, por que você não falou antes? Que diálogo bom, cara. Por que eu dou risada de umas coisas dessas? E o Zarak não dá tempo dele respirar, né? Ele ataca o Zarak vai lá e corta. Depois que ele cortou o fogo, ele colocou o Zarak dentro de uma bola lá de água, porque ele imaginou, né? E abriu uma fenda. Nem que ele abriu essa fenda lá naquela construção que ele subiu, aí a tiro caiu. Aí ele jogou o Zarak dentro da água nessa fenda. Ele achou que ele estava ganho, mas não estava ganho, porque o Zarak cortou tudo, a água, o rochedo, tudo, e ainda salvou a Yatiro. E ele ficou: como assim? E aí o corpite da Yatiro voltou no... Yatiro pálida, passadíssima assim. Não falou uma. Aí o Zarak virou e falou assim: eu tô sentindo a energia espiritual da Isane, vai lá curar esse braço. Aí ela: tá. E saiu. Bonitinha. Agora que a Yatiro não estava lá mais, o Zarak podia lutar sem restrições. Vocês entenderam a minha frase? A Yatiro é o nome da Nohana, né? E agora que ele tá, a Yatiro não tá lá mais, ele pode lutar sem restrições. Agora que ele não precisava se preocupar com a Yatiro ali, o que ele virou e falou? Vem pra briga, cai pra dentro. Você não falou que você é o Quincy mais forte de todos? Então bora! O mais forte tem que querer matar o mais forte. E aí os dois despirocaram da cabeça de vez, porque o menino Quincy, ele ficou loucão. Ele falou assim: é isso, cara, é isso. Eu quero luta. E foi pra cima. E apelou, por quê? Porque nem que ele fez isso, já começou a usar umas armas de fogo. Que é isso, gente? Moço, apelão, mas não tem problema, porque se ele apela de um lado, o Zarak apela do outro. O Zarak cortou até bala, ele corta chumbo, ele corta tudo. Uma observação, que esse menino Quincy parece os adolescentes voltando da escola 11h40, um sol de rachar, com a blusa de frio e um capuz. Você olha e fala assim: menino, como é que você não tá sentindo um calor? Igualzinho, repara pra você ver. Essa luta é muito boa, porque tudo que o menino vai lá e faz, o Zarak corta. Tá parecendo truco, truco 6, e vai. Não dá pra respirar. A luta é frenética, isso é uma loucura. Eu amei, eu já tô falando, eu amei essa luta. E o menino começou a ficar nervoso, o menino Quincy começou a ficar destabilizado. Aí o Zarak pleno virou e falou assim: o que foi? Você imaginou que você ia perder? Aí ele fala: é verdade, eu imaginei que eu ia perder. Obrigada. Ele vai lá e se cura, e como se não bastasse ele se curar, ele cria um outro ele, porque com o poder da imaginação ele pode criar vidas. 2 Quincy's. Que merda, hein? E aí, como se não bastasse tudo isso, o querido imaginou um meteoro. Você percebe que a pessoa está começando a apelar quando ela começa a fazer umas coisas absurdas. E o nível de absurdo vai subindo. Aí você pode pensar: não, o Zarak ficou tenso. O Zarak virou e falou assim: um meteoro? Caraca, eu nunca cortei um meteoro. 2 loucos, olha a cara desses 2 malucos. E um detalhe: o Zarak nem tirou o tapa-olho. É muito importante isso, hein? Muito importante, ele nem tirou o tapa-olho. Uma outra observação que é muito interessante é que ele mandou esse meteoro e falou que ia acabar com o Sereitei, ia acabar com o Zarak, ia acabar com todo mundo, mesmo com ele, porque ele é indestrutível. Ele ia matar os Queens também? Ele ia matar o Rabarra? Fica aí o questionamento. Aliás, o poder dele, né?
Ele podia ser o Quincy que não gosta do Rabarra, né? Se bem que, com o spoiler que a gente tem no final deste episódio, né? Porque eu já terminei o episódio, obviamente. Será que o corpite dele iria suportar? E aí o Zaraki partiu, né, pra poder cortar o meteoro, aí a Tiro ficou olhando, passada. Essa luta dele, eu sinto que ainda tem coisas, resquícios lá daquela luta com a Unohana, sabe? Então, são lutas que estão interligadas. Obviamente, porque o Zaraki tá nas duas. Vocês entendem? Vocês entendem que esse menino gritando que ele quer ser o mais forte, que ele quer ser o mais forte, e ele nunca tinha sentido essa vontade de matar alguém, e aí ele querer matar o Zaraki? Então, temos uma lembrança do Zaraki conhecendo a Tiro e falando: ô menina, de onde você veio? E ela vai lá e toca a Zanpakuto que tá na mão dele. Cara, ela disse tudo sem dizer nada. Que lindo. Gente, eu tô falando pra vocês que esse episódio é super ligado lá com a luta da Unohana. Eu não estou maluca da cabeça, não. Sabe por quê? Quando ele tá cortando o meteoro, olha isso. Vocês tinham percebido isso? Mostrou ele criança. E aí, nossa, esse prazer de lutar, né, que ele tem agora sem restrições, sem a Unohana. E aí, tararara, ele falou o nome da Shikai dele. Que episódio bom! Que luta boa! Eu te amo, Kubo! Ai, fiquei um pouco exaltada. Lembra agora há pouco que eu falei que quando a pessoa tá descontrolada, ela começa a fazer umas coisas muito absurdas? Ela virou e falou assim: meu amor, não tem nada que você possa fazer, eu vou cortar tudo. Ele fala: tem razão. Aí ele tacou ele o quê? No vácuo do espaço sideral. Aí ele pensou que ele deu, o que o Zaraki fez? O Zaraki cortou e cortou o menino V. O Zaraki corta tudo. Então o menino V soltou ainda uns poderes, porque ele criou vários deles, e ele soltou uns poderes. O que o Zaraki fez? Recapitulando, o Zaraki acabou de cortar um meteoro, então ele se enfiou ali no meio do fogo, um negócio muito quente. Ele cortou o espaço sideral e ele aparou o poder do moço no corpo, cara. A roupinha dele foi com Deus. E aí o menino olhou assim pra cima e falou: mas que inferno, você não morre nunca. E ficou loucão da cabeça. Então ele fala: você é um monstro. E se transforma num monstro. Só que aí a gente tem a cereja do bolo, que é pra gente ter noção de quem é Kenpachi Zaraki. O corpo do nosso amigo não deu conta. Não deu conta de suportar o poder que ele imaginou que o Zaraki tinha. O Zaraki disse: seu moleque, foi você mesmo, sua imaginação que te matou, seu burro. Aí ele cai, pá, e fala. Aí o episódio acaba, né? Mas aí tem aquele pós assim. Aí ele vira e fala assim: nossa, a minha imaginação que me matou. Aí eu pensei, o feitiço virou contra o feiticeiro. Só que ele fala assim: não. Eu imaginei exatamente o tamanho, a proporção do seu poder, Zaraki, Kenpachi Zaraki. O problema é que o meu corpo não suporta tal poder. E aí, gente, eu fiquei com dó dele. Enfim, a hipocrisia. A gente pensar, quem é o vilão? Por quê? O meu queridíssimo Shunsui, ele falou o seguinte no volume 43. Lembro que ele falou isso lá na Falsa Karakura. Eu nunca esqueci. Aí eu tô assim, de novo o volume 43. Aí o Shunsui falou o seguinte: tente não ser tão certinho, porque seja lá quem tenha começado ou qual o motivo, no momento em que se entra em uma guerra, ambos os lados passam a ser vilões. É uma coisa a se pensar. Eu fiquei com dó dele no final, porque ele fala mais ou menos assim, que agora, que tristeza, porque ele vai tentar imaginar um mundo em que não é possível imaginar nada. E esse menino, a vida dele é imaginar, né, gente? E nisso toca no outro assunto. Falta uma história dos Quincy's, vocês não acham, não? Eu sinto falta de saber a história dos Quincy's. Mostrou um pouquinho lá o Asnod no capítulo anterior, no mangá também. Mas eu queria mais, sabe? Porque o que aconteceu com eles? Esse menino parece tão triste, eu fiquei comovida com a história dele. Gosto dele? Não, porque ele é Quincy. Eu não gosto de Quincy. Mas eu poderia ficar compadecida com ele. Porque eu posso muito bem não gostar de Quincy e ficar compadecida da causa deles. Uma coisa, outra coisa. E acabou esse episódio. Tristinho, né? Eu achei esse episódio triste. Emocionante, frenético, uma luta muito boa, cheia, assim, das conexões, mas triste.
É isso. E ninguém falou Bankai, mas teve a Shikai do Zaraki. Então um beijo pra vocês e Bankai.